sábios, depois de 5 horas tu voltas, como quem foste ali. E esse tempo, os deuses estão querendo nos provar? O dia virou noite, o que está acontecendo? Auscultei o pronunciamento dos mais terríveis quando no fórum domina. O que houve? Flavius, Valerius, Constantinos derrotou Maxentius, Augustus. Mas isso todos nós sabíamos. Sim, não é nada de novo. Maxentius também não era lá muito querido dentre nós. De forma alguma. Mas algo muito mais assustador e que justifica essa praga divina que recai sobre nós. Constantinos traz vergonha para Roma, a augusta Roma, a Roma de Júlio César, a Roma de Catão, a Roma de Títio. Mas o que ele pode ter feito de tão grave? Entrou passando o Spine pela Via Ápia, carregando um símbolo estranho, o símbolo da farsa da Galileia, da ficção daqueles loucos. Aquela sentinha? Sim, e ainda disse, em hoc signo vintes, sobre este signo vencerá, e atribui a sua vitória sobre Maxentius, não a Marte, não a Júpiter. A quem poderia ser? A essa farsa que surge de uma virgem nascida do nada e sai por aí fazendo milagres, sendo que nunca foi visto em lugar nenhum do Império Romano. Mas isso gerará uma reação absurda dos deuses? O que eles querem? Usando como seu símbolo, aquele Messias ainda declarou que terá um cristão Lactantius como o seu conselheiro. Não é admissível que alguém que almeje um cargo político na boa e velha Roma, diga-se, um Galileu. E o que faremos? Isso não pode ficar assim? E as outras famílias poderosas, as famílias com influência em Roma, vão deixar tudo ficar dessa forma? Mas isso não ficará assim. Isso não ficará assim. O que faremos? Digo-te. Iremos mandar epístolas para todos os grandes generais, para todas as augustas famílias romanas, informando-os desta decisão lamentável de Constantinos. E mais, invocaremos os nossos velhos, poderosos e inexoráveis nomes, tais como Orcus. Faremos. Roma Victrix! Beijes a mão direita e com ela passe o unguento. Se possível, passe o unguento nas imagens divinas dispostas à frente. Acendas a chama.
Deves molhar o solo ou aspergir nas chamas o vinho. Acendas o incenso. Queimes a arruda na chama. Realizes a invocação. Di inferi Macte Manes Macte Hoc vino libando Hoc turri obmovendo Hoc ruta dato Estote fitote volentes propitii mihi domo familiae. Deixes o sangue próprio verter para as chamas. Realizes a invocação. Orcus Macte, cuius rei ergo Macte, Hoc sanguine dato, esto vito volens propitius, mihi domo familiae. Invocamos-te, Orcus, Senhor sombrio do submundo, para que vingue aqueles que romperam com seus juramentos, para que vingue-nos e traga vingança àqueles que romperam com seus juramentos. Invocamos que vossa sombria fúria recaia sobre os que traíram os velhos nomes, os rumes da vetusta e eterna Roma Victrix. Roma Victrix. Que assim seja. Patrocínio de Recreadores Pennywise, diversão e segurança para a sua criança. Gento Romano, coisa feita, magia vintage.
para louvar os lumes de outrora, como os antepassados de nossos antepassados louvavam. Miau! Aqui é o seu amigo Gato Preto, respondendo todas as questões que podes ter de magia vintage. Temos recebido muitas epístolas agradecendo pelas respostas e atenção que temos despendido. O Gato Preto está aqui para servi-los. Pois bem, desta feita temos a seguinte pergunta. A mitologia romana é apenas uma continuação ou equivalente à mitologia grega? Bem, não. Definitivamente não. A mitologia romana não é congruente, isto é, equivalente à mitologia grega e, tampouco, uma mera continuação desta. Por quê? Claro, a Grécia ocupou a Península Itálica, a área de vivência do povo latino, que gerou a civilização romana, muito antes de Roma criar a sua história, quando eles ainda viviam na proto-história, aquele período em que está uma civilização entre a produção de conhecimento histórico por si, mas também não está num período pré-histórico, incapaz de gerar qualquer indício escrito de sua vivência. Logo, Roma estava na sua proto-história, citada, presente, demarcada nas letras gregas, mas ainda não tinha atingido sua total independência civilizacional quando a Grécia ocupava várias partes da Península Itálica. Como podemos citar de exemplo, a fortíssima presença dos gregos na Sicília, como na cidade-estado de Agrigento, terra natal do famoso filósofo Empédocles. Bem, este período em que a Grécia esteve dominando, ou se não dominando, muito presente na Península Itálica e regiões insulares adjacentes, muito da cultura helênica filtrou-se para as populações nativas da Península Itálica, tal como os latinos. Porém, não podemos esquecer que a Península Itálica era também muitíssimo dominada, e, se não completamente, uma boa parcela também, pela civilização etrusca, que tinha um conjunto religioso e mitológico totalmente próprio, que influenciou os latinos, pelo menos até o período em que Roma esteve sob o domínio etrusco, apenas banindo-o com a derrota de Tarquínio o Soberbo, que representa, historiograficamente, o período de declínio da civilização etrusca e ascensão da civilização romana. Essa presença etrusca fez-se tremendamente marcante na religião e cultura e mitologia dos romanos, dos latinos, né? O grande problema é que, em geral, a história moderna e contemporânea tende a ignorar essa presença etrusca, supervalorizando a presença dos gregos dentro da cultura romana. E por que isso? Por que menosprezar a cultura etrusca face dos gregos? Além, claro, da muitíssimo maior popularidade dos gregos no imaginário erudito ocidental, temos também o grande problema que foi a interpretatio greca. E o que é a interpretatio greca? É um exercício feito pelos poetas, estetas e escritores romanos, onde podemos citar, por exemplo, as Metamorfoses de Ovídio, as Enéadas de Virgílio e muitas outras obras dos grandes nomes da literatura latina, onde visava-se realizar uma interpretação estética, uma sorte de mimesis formal das produções artísticas gregas em língua latina. E esse tipo de exercício puramente artístico acabou, durante um bom tempo da análise do Ocidente, servindo como fontes de acesso para a suposta religiosidade e mitologia dos romanos.
No entanto, a interpretatio greca não passava de um exercício artístico e estético e não uma fiel reprodução das religiões que se gestavam em Roma e de como a mitologia romana se formou. Seria como, por exemplo, achares que compreenderás o cristianismo a partir de uma análise imagética da Capela Sistina, fazendo-se até mesmo acreditar que o cristianismo é uma continuação da Grécia clássica apenas porque se utiliza de uma estética, de uma apresentação grega. E Descartes foi-se perpetrado esse erro de analisar a religião e mitologia romana a partir de produções artísticas romanas, que seguiam outros ditames, e não a empiria, o acontecimento concreto dos romanos. E para piorar, além da interpretatio greca dos romanos servir como acesso equivocado, temos ainda o fenômeno típico dos estudos clássicos, classicistas do século XIX, e o romantismo, também surgido no século XIX, no cenário intelectual europeu, que fazia-se acreditar que a Grécia é o berço originário de toda a civilização, que o fenômeno grego é, em verdade, um milagre grego. E assim se tendeu a acreditar devido a esse preconceito dos estudos clássicos do século XIX, do romantismo, que a Grécia é o mais fundante, é o essencial em toda consideração. E tudo o que veio depois no Ocidente são apenas alterações sobre o mesmo tema, são pequenas supervenio. O que quer dizer com supervenio? Construções tardias, postas acima de alicerces muito mais sólidos e originários que a Grécia criou. O que é, obviamente, uma falácia, né? Não podemos esquecer que Roma, além das influências etruscas que já falei antes, ainda que não menosprezando as gregas originárias, tinha também uma fortíssima ênfase nos mitos criacionais familiares, que podemos ver na criação dos lararia, dos altares para os seus antepassados, nas figuras de Rômulo e Remo, os tradicionais criadores da civilização romana. Roma, muitíssimo mais do que os gregos, tem um conjunto enorme de mitos criadores, de figuras quase veneristas, que não sabemos se são históricas ou mesmo mitológicas. Fenômeno que não é lá muito presente realmente na cultura grega e cresce tampouco na etrusca. Então, temos ainda um outro fenômeno que não podemos esquecer, que é o fenômeno de, digamos, internacionalização do politeísmo que Roma levou às últimas consequências. Claro, Alexandre o Grande e o panhelenismo já promoviam isso, mas Roma levou a um nível que Alexandre jamais poderia pensar, como coloca o meu grande amigo e egiptólogo Ian Assman. Como Ian Assman coloca, Roma promove uma internacionalização do politeísmo e principalmente do seu modo de entender o politeísmo de tal modo que não se contenta em disseminar o que lhe é próprio, mas incorporar o outro. Para isso, trago aqui a nossa conversa o fenômeno da evocatio. O que é evocatio? Que é até a origem etimológica da palavra portuguesa evocação. A evocatio era quando Roma se deparava a uma civilização estrangeira, muitas vezes numa condição beligerante, que dava se deparar, e realizava um ritual que tinha o general daquela campanha, junto dos seus grandes apoiadores, para aliciar, trazer aquela divindade dos estrangeiros que ansiavam dominar para o panteão romano, como se tentasse subornar a divindade para entrar dentro da Roma, da cultura, da mitologia, do conjunto de práticas religiosas romanas. E assim a prática de evocativo foi feita em inúmeras civilizações que o imenso Império Romano, por exemplo, entrou em contato. Ao ponto de, no auge do Império, com a figura, por exemplo, de Augustus, nós temos um panteão romano que vai para a casa de
divinas, coisa que a Grécia jamais concebia possível, que por mais que alguns elementos egípcios aqui, os fenícios ali, se filtrassem na cultura grega, o grego era acima de tudo um purista, né? O grego tinha uma certa resistência a incorporar estes elementos estrangeiros. Não é à toa que Alexandre o Grande, com o pan-helenismo, que nem era tão afeito às incorporações mitológicas religiosas como os romanos são com a evocativa, por exemplo, era extremamente mal visto. Alexandre o Grande era criticado por seus companheiros de antiguidade. Pois bem, então repetimos. A mitologia, as práticas religiosas e a cultura romana jamais poderia ser uma equivalência, uma congruência da cultura grega e sequer uma continuação dessa. Por quê? Sumarizando. Primeiro, Roma tem uma cultura própria com relação aos seus antepassados, os lares, que na Grécia era-se carente. Segundo, Roma, como latina, ela incorpora os elementos dos antigos dominadores, a Etrúria. Os elementos gregos filtram-se sim, mas por um período da proto-história de Roma e não por toda a sua longa vigência. Não podemos esquecer que o Império Romano foi o império mais duradouro da história da humanidade. A civilização romana, pondo república mais império, o maior fenômeno civilizacional contínuo que temos acesso na Terra. E, por fim, que a tentativa de ver Roma como uma continuação da Grécia é um preconceito do classicismo do século XIX e do romantismo, que pegava a miúde a interpretatio greca como uma fonte adequada para se estudar o fenômeno religioso mitológico romano e ainda carregava o preconceito do dito milagre grego. Conclui-se também que Roma realizava incorporações de outros mitos e outras práticas religiosas. Não é à toa que foi exatamente na cultura romana que o mitraísmo foi possível e o seu subproduto corrupto e extremamente abastardado da cultura do passado, a saber, o cristianismo. Então ficamos por aqui, agradecemos a vossa audiência e um miau para vós. Sister, we sure ain't got a whole lot of time. A palavra Synaulia vem do antigo grego ático, significa concerto de lira e flauta, nome assaz apropriado para o grupo de arqueologia experimental e arqueomúsica fundado em 1995 por Walter Maioli, arqueólogo experimental, plurinstrumentista e paleorganologista italiano, e Nathalie van Ravenstein, coreógrafa, plurinstrumentista e antropóloga holandesa. Originalmente financiados pelo Rijksmuseum van Oud-Eden, localizado em Leiden, na Holanda, o principal objetivo do Synaulia era reconstruir os antigos instrumentos musicais da Etrúria e de Roma para o centro arqueológico holandês Archeon. Porém, o escopo original foi alargado e o Synaulia direcionou-se para um profundo estudo da música e dança da Roma antiga, o que acabou gerando inúmeras apresentações artísticas pelo mundo e a gravação de 2 álbuns em 1995 e 2002. Tais álbuns compõem-se de músicas originais do Synaulia, mas instilados pelo anima, técnica e instrumentos musicais típicos da Roma antiga, no melhor estilo da arqueologia experimental e arqueomúsica, saberes que jamais deixaram de ser os combustíveis para a existência do grupo, o qual até hoje se apresenta e dá palestras ao redor do mundo. A presente apresentação é um tributo à Roma de outrora e a Nathalie van Ravenstein, que nos deixou pela Companhia de Hades em 2009. Acabou?